Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Isaías 58, lá no verso 1. Isaías 58, 1. O jejum que agrada a Deus. Uma boa noite a todos os visitantes. Que Deus abençoe você que entrou nesse lugar. Olha que maravilha de texto, profundo, esclarecedor. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, aí entra o nosso assunto. Por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, esteja debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração ao faminto e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Só isso tudo só. Que o Senhor nos fale, Pai, em nome de Jesus. Nosso tema é esse, o jejum que agrada a Deus. E não é meu tema, é o tema do texto, é o tema que se propõe em Isaías, e nós falaremos a esse respeito. Amém? 50 pessoas aderiram ao jejum. Glória a Deus. Eu estou convicto de que isso é algo que Deus queira que a gente faça. É uma ação toda amarrada, toda desenhada dentro de uma proposta. Se você estiver sendo discipulado por alguém que está pertinho e que está curioso para entender, a gente tem visto algo diferente acontecendo. E a gente está indo para isso, né? Acredito eu que, acho que a tua vida cristã ela já caminhou um pouquinho para você entender que Deus nos faz as coisas sem pegar do seu lado ali e te contar como um cooperador. Acho que você já entendeu, né? A tolice se encontra em você falar, se Deus quer, Ele vai fazer, sabe? Ele pode, Ele vai. Quem sou eu? Claro, agindo o Senhor, quem impedirá? Não é isso? Porém, Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
tudo ele pode, mas na sua vida ele pode o quanto você permite. Então é isso que você tem que desfrutar, de aprender a permitir Deus, e entre aspas, tá? Deus não precisa dessa permissão, para agir na sua vida, para mover em você, ele precisa de que você abra um pouco mais os espaços, saia um pouco mais de cena, abandone um pouco mais essa dominação de si. A verdade é que o orgulho, por exemplo, diz o texto de Salmos, que ele é uma forma de nos assenhorar de nós mesmos. Então, quantos aqui talvez não são senhores de si? E nem sabem. Deus tem tentado se assenhorar da sua vida, afinal, seremos salvos se o confessarmos como nosso Senhor. E Jesus quer ser Senhor sobre você, mas ele não encontra esse espaço. Ele encontra alguém no trono, alguém governando você mesmo, e ele precisa te destituir, ele precisa tirar o teu reinado. E o jejum, ele entra como algo muito poderoso nesse sentido. Amém? Mas nós não falaremos, eu quero focar nesse texto que acabamos de ler. É um texto interessantíssimo, citado até mesmo para descrédito do jejum. Pode ser que tua mente esteja tão habituada a esses textos que você já se aproxime dele e fala assim, ué, que tiro no pé, né? Vai falar do jejum nosso e vai falar nesse texto de Isaías 58, parece que não tem um contexto muito bem apropriado, mas muito pelo contrário. Se nós pegarmos aqui esse entendimento desses 12 versículos que lemos, tem muita coisa para a gente aprender de jejum. Você está comigo? Vamos juntos? É interessante que o primeiro que eu quero colocar aqui é que esse povo, eles faziam algo, uma mentalidade, e o jejum os ajudava a isso, que é se aproximar de Deus. O meu ponto 1 é esse, por quê? O povo que você está aí lendo a respeito, o momento que eles estão aí nesse texto, não é um momento de fragilidade no culto. Olhe para mim e entenda. O culto estava intacto, estava entregue, estava sendo feito. As pessoas não estavam impedindo o culto, elas não estavam de nenhuma forma saqueando o culto. Elas estavam, muito pelo contrário, entregando o culto. Ou seja, havia uma frequência boa, estava tudo no lugar. Isaías não está falando para um povo que abandonou o templo, não. Aqui o templo está de pé, o povo está na terra, o povo está ali vivendo a sua vida. E é interessante que Isaías fala de uma destruição e uma reconstrução. E o texto que estamos lendo já é um texto que fala um pouco daquele tempo que eles estavam, mas do tempo do fim, daquilo que haveria de acontecer na restauração desse tempo terrível que Deus ia trazer sobre a nação de Israel em juízo. Então o que nós temos aqui? Nós temos um povo que, apesar de estar dando culto, esse culto ele não estava muito bem alinhado. Porque o problema de Deus não é o culto que você entrega, não são as práticas devocionais ou práticas, meios de graça, o que você quiser chamar, não é o que você oferece a Deus, é o que isso promove. Pegou? O problema de Deus não é saber se você lê Bíblia. Por incrível que pareça, Deus não está impressionado com 10 capítulos que tu lê. Deus não está impressionado com os 40 dias de jejum que tu faz. Deus está impressionado se há algo que Deus tem como objetivo nesse sentido, de fazer você praticar meios de graça, práticas devocionais, Ele quer que você tenha uma finalidade, que isso de alguma forma promova algo em você. O que está acontecendo é que o povo entregava jejum, e no dia do jejum, que eles chamavam de dia de humilhação, eles estavam tão arrogantes como qualquer outro dia. O problema do povo é que no dia do jejum, eles não estavam sensíveis a uma pessoa que estava desabrigada, nu. Gente, como é que pode, né? Nudez é uma coisa que não dá para esconder. E eles estavam aquém, sabe? Insensíveis à nudez, insensíveis à fome, insensíveis ao dedo que eles apontavam. Era um povo que fazia para o seu Deus, perguntava, Deus, qual é a sentença justa? Tinha prazer, diz o verso 2, lá no finalzinho, em se aproximar de Deus. Então, querido, preste atenção. Nosso problema, nosso povo aqui, não tem problema algum com entregar culto. O problema todo é que aquilo que eles aparentavam no jejum não era equivalente ao que eles tinham como essência. Você está comigo? Só que isso nos ensina de um modo contrário.
Porque na hora do povo, olha o que eles julgavam na espiritualidade. Na hora deles entenderem assim, vamos nos aproximar de Deus, o que eles faziam? Jejuavam. Havia uma coisa no DNA, na percepção deles. Nós precisamos mais de Deus, então vamos fazer o seguinte, vamos nos humilhar, vamos nos aproximar de Deus. Se você for a Isaías capítulo 1, a partir do verso 12, Deus dá muito claro essa visão de liberdade de culto. Meu irmão, presta atenção aqui. Liberdade de culto não é só algo que a nossa lei nos assegura, é algo que o Senhor quer nos dar. Agora você precisa entender, ninguém vai te oprimir, nem o próprio Deus te oprime para que você compareça e entregue seu culto a Ele. Você tem que entender o lugar de prazer que é cultuar. E eu não me refiro só ao culto aqui marcado, eu me refiro a toda a vida que você tem, a depois que esse culto, esse horário aqui termina, porque era mais isso que estava incomodando o Senhor. Desde o capítulo 1, verso 12, ele diz, quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Em outras palavras, quem mandou você pisar na minha casa? Quem mandou você vir aonde eu estou manifesto? Ninguém te pediu isso. Gente, ele está falando para o povo dele. Só que qual é o problema? Ele diz assim, não me entreguem mais ofertas vãs. Deus está falando, eu não preciso disso que você está me trazendo. Você não está entendendo o que é isso. Você não está entendendo aqui. Por que não? Porque Deus está chateado. Ele diz o incenso, que até é um símbolo muito forte da oração, é para mim abominação. Também as festas de lua nova, que é a contagem de mês a mês. Eles entregam uma celebração por mês para celebrar a chegada de um novo mês. Uma vez ao mês é festa. Claro, numa proporção menor. Não tem hoje um templo em Israel, é uma proporção menor. Olha que interessante, os sábados que são semanais, olha só, convocações das assembleias. Ele diz assim, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Deus está falando assim, eu já não consigo suportar. Sabe aquele ambiente que tu vai e tu fala assim, eu vou porque tem que ir. Deus está falando, agora eu não estou conseguindo nem ir. Está ruim. Ele diz, as festas de lua nova e as suas solenidades, a minha alma as odeia. Deus usando uma linguagem para dizer, eu odeio quando vocês se reúnem. São um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. É muito lindo, gente. É muito lindo você ver político cantando na internet como se fosse um cristão. Grupo de pagode cantando como se fosse cristão. É muito lindo você ver toda essa mistura, toda essa desgraça de um aparente culto a Deus. E até muito lindo você ir em quantos cultos nós não temos agora espalhados pelo Brasil e até na internet. Talvez aí você siga alguma igreja e já notificou para você vários cultos ao vivo. É muito lindo tudo isso. Só que sabe qual é a verdade? Tem contextos onde Deus olha e fala assim, eu não gosto. Sabe por quê? Porque eu não estou lidando com você aqui agora. Para mim, esse momento aqui não me ganha. Me ganha o quanto isso impacta você. Então vamos lá. Quando eu cheguei na faculdade, o professor falava assim, tem pessoas que passarão pela faculdade, mas a faculdade não vai passar por eles. A sensação que dá é que tem gente que o ambiente não entra nela, não faz ela. É igual Jesus falou, se cantar música agitada, a gente não dança. E se cantar lamentação, ninguém chora. Que falta de sensibilidade é esse? É um ambiente que não faz nenhuma cócega a nós. Então, Jesus não quer saber o quanto que você vai entregar de jejum. Jesus não quer saber o que você vai fazer. A oferta que você, provavelmente, se você já fez o CRAU e seguiu isso passou por você não só passou pelo CRAU, você preparou a sua vida financeira para honrar o Senhor, não é para entregar dinheiro à igreja. Então você sabe a cultura do reino, sabe a cultura da Bíblia, e você se prepara para vir cultuar. Beleza? Só que tudo isso, sem que isso te impacte,
Dinheiro por dinheiro, Anselmo, jogado. Oração feita porque está todo mundo mandando orar. Canções cantadas porque é a hora do cantar. Canções intensificadas porque é a hora do intensificar. Eu não pego aquele clamor da canção e eu me faço, através dele, clamar a Deus. Então você entende que tem muita coisa que a gente faz que não faz cócegas em nós, que não refletem, que não é alguma coisa. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Como? Ele fala como por um espelho. Ou seja, refletindo, olhando para a glória de Deus, isso me impacta e eu mudo. A transformação é esse refletir o que eu vejo. Agora, como pode eu entrar culto após culto, palavra após palavra, meditação após meditação, jejum após jejum, confissão da palavra após confissão, sala de oração atrás de sala de oração, e nada disso fazer nenhum valor para a minha vida prática? Sabe o que Deus fala? Eu odeio quando se levanta a mão. Eu detesto quando vocês se reúnem. Para de reunir. Viu? Deus falando para o povo dele, por favor. Quem foi que... Você acha que Deus está carente, irmão? A gente tem que entender o que faz, o que impacta, como isso impacta o céu, como isso te impacta. Deixa Deus chegar num ambiente, deixa Deus chegar numa medida que você está fazendo. Jejum de verdade. Eu lembro do dia que nós entramos num jejum de açúcar por um tempo. Aí o pessoal começou a fazer piada. Pode Nescau, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Foi pode o que vocês quiserem. Quebra, gente. Vai lá. Vocês já quebraram. Porque você não se privou, você não entregou. Eu falei para a igreja no segundo dia, falei, pode. Chega, gente, acabou o jejum. Porque acabou antes de começar. Deus, ele não é carente. Eu quero que você entenda isso. Deus, ele não é esse chuchuzinho, gente. Pintamos um Deus cor-de-rosa, fofurinho, que a gente aperta a bochecha dele, ele fica todo... Ai. Ele não te chama de Fifi. Fifi, vem cá, Fifi. Vem no colinho do pai. Gente, a gente canta como criança me gira no ar, mas vamos infantilizar menos. Não é crítica à música, não. É crítica à infantilidade da nossa fé. Deus, ele não é carente. O que ele está reclamando em Isaías, desde o capítulo 1, e nós estamos lendo 58, por que vocês acham que vocês dando culto, por que vocês acham que fazendo o que vocês estão fazendo um favor para mim? Gente, tem gente que faz um favor. Uma vez eu falei uma coisa, fui mal interpretar, mas você há de convir comigo, entenda. Por favor, você é inteligente, amém? Vamos ser sinceros, tem pessoa que fala assim, não, eu levo a minha oferta porque eu ajudo a igreja. Aí a pessoa ganha lá, Andressa, sei lá. Aí ela dá R$2. Gente, R$2 ajuda a igreja? Não tem nem coerência. Se a sua visão é ajudar a igreja, nem coerente você está sendo. Coerente, assuma uma conta da igreja, pergunte como é ter contador, ter que pagar luz, quanto que se paga de luz, para as crianças às vezes ficarem no ar-condicionado. Isso é ajudar a igreja. Não é isso que a gente ensina, tá? A gente não ensina a ajudar a igreja, a gente ensina a honrar o Senhor. Você tem que aprender, e se não aprendeu, vai ser discipulado. Tem líder de grupo, senta com alguém que alguém vai te ajudar a entender isso. Não vem tentar achar o pastor que já te ensinou sobre oferta, sobre dar e receber. Não, por favor, não vai colar. O que eu estou tentando ensinar aqui agora e usar a questão é que não é nem coerente a visão de culto que eu tenho. Eu vou ajudar a igreja. Então, meu irmão, mete a mão no bolso com violência, porque ajudar a igreja, olha, a gente está precisando de muitas ajudas. Muita ajuda. Eu estou com um orçamento aí sonhando com uma coisa, é caro, muito caro. Então, você quer ajudar a igreja, eu te dou o orçamento para você pagar. Do contrário, passe a entender que R$2 honra o Senhor, sim ou não. Olha como é que é a igreja, viu? Para você que estava tentando me criticar aí, tentando construir a ideia de alguém que você ouviu. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. R$2 honra, mas R$2 às vezes não ajuda. O que a gente quer de você é que você passe a honrar o Senhor, sabe por quê? Honra confere o que é o melhor de uma forma toda detalhada. Isso é honrar. Agora, quando eu faço um jejum, e eu fico assim, açúcar, pode mel? Não, esse não é o nosso jejum. Quem já entrou no jejum sabe, está instruído e ouviu semana passada, no culto. Agora, pode mel? Pode cana de açúcar? Pode não sei o quê? Pode, meu irmão. Pode, ninguém te pediu.
imploraram para você entrar, você se sentiu coagido, tá liberado. Sai do grupo e não fala nada. Eu gosto que depois disso, aí alguém vai lá e fala, ele que falou que era para eu sair do grupo. Não falei não. Eu falei se você achou que foi coagido, porque ninguém te mandou entrar nos atos do Senhor. Se entrou, mostra para ele de forma intensa que você está ali porque você quer. Mostra para ele que você está melhor do que o povo de Israel desviado. Por quê? Nós estamos vendo um Israel desviado gostando de se aproximar de Deus. Tem gente aqui que já não tem prazer em se aproximar de Deus. E diz que está achado. Você finge que não pode vir orar quinta, terça. Você finge que não pode ir num grupo pequeno. Você finge que vai um monte de coisa. Sonda. Porque Deus chega para um povo desviado e fala assim, olha, vocês estão tendo prazer em me procurar. Vocês querem saber das minhas coisas, vocês querem saber da minha palavra. Deus fala isso para um povo desviado, gente. Vocês entendem isso? Vocês têm prazer na minha presença. Será que Deus falaria para você? Eu espero que não desviado. Ele olharia para você e falaria assim, você gosta de estar comigo. Foi por isso que ele falou para esse povo. E sabe o que o povo estava reclamando? Como é que é isso? Eu jejuo e você não olha para isso? O povo tinha tanta convicção de que jejum chama a atenção de Deus que eles estão tratando de forma óbvia. Tipo, Deus, o Senhor está quebrando a regra. Como é que eu fiz e o Senhor não está olhando? Melhor, vamos avançar. Eles dizem, aí Deus vai orientar eles e orienta assim. Será que fazendo assim, sua voz vai ser ouvida lá no alto? Então, ou seja, o jejum tem um clamor. E um clamor que Deus ouve. E o povo sabia disso. E o povo queria saber por que o clamor não estava sendo atendido. O povo estava ali convicto. Deus vira e fala assim, porque tudo que vocês fazem não ajusta vocês. Porque vocês fazem jejum, mas vocês não se ajustam. Meu irmão, quantas vezes a gente não ouviu balelas? O jejum que agrada a Deus é fazer o bem, é fazer não sei o quê. Deixa eu quebrar isso contigo. Você conhece Mateus 6? Quem conhece? Qual é a primeira coisa de Mateus 6? Ele fala sobre justiça. Praticar a sua justiça. E na prática da justiça, ele falou assim, não dê a sua esmola diante do outro. Esmola. Fazer o bem. Depois Jesus fala sobre oração. E por último, ele fala sobre jejum. Por que ele falou sobre jejum? Era só ele falar, dando esmola, você está ajudando o próximo. Dando esmola, você está ajudando o necessitado. Logo, você está fazendo jejum. Meu irmão, isso é balela. Deus te chamou para ter prazer nele e estar em jejum. Quebrado esse conceito de Isaías 58, porque não é isso que Deus falou. Deus não queria ajustar o culto. Ele estava reprovando a vida do ofertante. Ele estava reprovando quem pisava diante dele para ofertá-lo. Ele estava dizendo, olhei para Caim e não olhei para Caim para sua oferta, mas olhei para Abel e sua oferta. Sempre Deus olha o ofertante e depois o que ele entrega. Então, meu irmão, você pode, vamos supor, louvor lindo, né? Do F-Hope. Meu Deus, Deus abençoe o ministério cada vez mais. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, que te conheço mais. Eu não quero cantar, eu estou muito bem da garganta, não. Vou te falar, vou mandar a voz aqui, vou mandar. Chega aí, André, vamos fazer um dueto aqui. Hein? Você cantou que você está aprendendo a estar cada dia e que tudo está perdendo valor. Você repete isso, cara. Paulo disse que esse é o genuíno evangelho, quando as coisas perdem o valor e Cristo acentua o seu valor a cada dia para nós. Gente, você cantou um negócio desse. Só que amanhã a Bíblia vai estar lá contigo. Esse hino vai estar diante de Deus. Deus vai olhar e vai falar assim, que nojo, mentiroso. Estou tentando falar com ele, nem consigo. Já viu uma pessoa que fala assim, ó, conta comigo, cara. Eu não sei vocês, eu tenho uma sorte com quem manda eu contar com ele.
Para todo mundo que eu ligo, que manda contar com ele, não atende. Como é que pode? Até o Anselmo, cara, que me atendia, cara. Saudade do Nextel. Anselmo. Eu nunca tive, então não tinha saudade, não. Você já tem um negócio desse? Tamo junto, cara. É só falar que eu tô aqui te esperando. É só se eu falar, pastor. Aí tu liga. Tu fala assim, gente, parece nós e Deus. Brincando de tamo junto. Tamo junto, Deus. Eu tô aprendendo a estar mais satisfeito em ti. Tu tá perdendo valor. Aí beleza. Só que Deus fala assim, amanhã a gente bate esse papo. Porque hoje tá fácil. Você não tem outra coisa? Mandaram tu cantar e botaram no telão? Deus, ele não estava ajustando o culto, ele estava ajustando a vida do ofertante. Então, meu irmão, presta atenção. O jejum, não preciso falar isso, nunca mudou Deus e nunca mudará. Deus não muda. Mas o jejum tem um poder de te alterar. Fascinante. Se você aprendesse, você ia ter fome mais por jejuar. Ah, você ia fazer umas loucurazinhas. Ia. Se você entendesse o quanto que o jejum... O último jejum prolongado que eu fiz, e deixa eu te contar uma coisa para ser testemunha, amém? Eu fui num aniversário. Não, acho que esse nem foi o último, mas eu lembro desse. Muito engraçado. Que eu chego lá no aniversário e eu estava num período que a minha casa estava em obra. Ainda está, né? Mas aquele período estava a vera mesmo negócio. Então eu não tinha como parar, Anselmo. E não tem essa história, se tu for planejar jejum e ficar, não porque vai ter o aniversário de fulano, porque vai ter não sei o quê. Meu irmão, vamos lá. Você está sabotando uma coisa que deveria ser poderosa no processo, mas desde o começo dela. É melhor que não entre no átrio do que entrar com uma oferta que Deus fala, para, eu tô com nojo. Para, não queima cartucho. Deus, ele nunca se fascinou com a intensidade de tudo que a gente faz com uma vida desalinhada. Nunca. Malaquias 2,13, o que diz lá? Fala que os homens multiplicavam as suas lágrimas. Quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você cobriu o altar de lágrimas com choro e gemeu na presença de Deus? Então, beleza. Você teria coragem. Wagner, de repente, começa a chorar ali, nessa intensidade. Você teria coragem de ir lá e falar assim, Wagner, levanta, para de palhaçada. Deus quer saber o que você trata com a Maiara. Ele fala, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com... Deus está falando, para mim não é nada, o que você está trazendo não é nada, não muda nada, não altera nada em mim, e nem altera em você, sabe por quê? Por quê? Vocês me perguntam, por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, com quem você foi infiel. Sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança, Deus está falando, cara, você é infiel à tua esposa e você tem coragem de vir orar e falar comigo? Eu não te ouço. Em outras palavras, esquece a oferta, vai lá, conserta com a tua esposa e não fica aí multiplicando lagriminha que eu não estou nem aí para tuas lágrimas. Pode desidratar de chorar que eu não estou nem aí. Nem sei se é possível. É possível? Acho que não, porque as lágrimas são diferentes. E aí, Vitor? Sabe? O que eu olho para esse... Eu tenho que achar um líder de grupo para esse grupo de jovens. Porque eu estou ficando quinta série igual eles. E eu olho para eles, eu vejo piada, gente. Eu não posso olhar para esses meninos. Eu vou pregar e vocês vão ficar lá na varanda de castigo. Mas se você pudesse, se der, não sei se dá, e você desidratasse de tanto chorar e cobrisse o altar do Senhor com lágrimas, ele ainda assim olharia para a tua vida do lado de fora e falaria assim, é aquilo lá que conta para mim. Porque se você viesse quebrantado aqui, mas quebrantado de que forma? Quebrantado por ter quebrado a fidelidade com a tua esposa. Isso me quebraria. Não esse choro exagerado que você está aí. Quando tu vê alguém assim, tu pensa, meu irmão, agora o avivamento vem. Pode ter certeza. Se tu vê alguém na presença de Deus chorando, em lágrimas, em gemido, e essa pessoa tiver com a vida alinhada, pode ter certeza, o avivamento vem. Pelo menos naquela vida, aquela pessoa começou a mover o poder de Deus. Agora,
tu vê uma pessoa choramingando. E a segunda-feira dela é a mesma. Parece até que é o mesmo dia, parece que a gente está tendo um déjà vu, né? Mesma coisa. Acorda assim, fala, vou pegar até a mesma blusa para não sair do diferente. Vou pegar o mesmo motorista de ônibus e vou sentar na mesma cadeira. Se a pessoa ela vive toda a repetição do dia seguinte ao que ela adorou, ela não fez nada, gente. Ela não fez nada. Você não foi a um culto. Mas, pastor, eu vim. Não, você não foi. Se você foi, você vai sair daquela experiência para fazer o quê? Para ajustar a sua vida. Sempre a observação está em quem oferta e não no que é ofertado. Então, meu irmão, não se ilude. Não se ilude. Jesus chama de ator, encenador. Em Mateus 15, 7, Jesus chama de ensinador, de ator, de hipócrita. Ele diz, hipócrita, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, qual é a profecia? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você pode estar cantando, Deus está falando assim, isso aí não faz parte de você. Gente, vai por mim. Quer um segredo aqui? Ministros de louvor, entendam agora. Vale mais você se calar numas partes de música e orar e falar assim, Deus, minha vida não condiz com isso. Me ajuda, me perdoa. E você se jogar no chão e começar a chorar por uma música que você não possa cantar, do que você cantá-la, porque está todo mundo cantando, e mais uma vez praticar isso aí. Coração distante e lábios próximos. Lábios melosos, coração frio. Entendeu a questão aqui, meu irmão? Quando a gente começar a fazer de verdade as nossas práticas devocionais, elas vão funcionar. Quando a gente começar a fazer elas por elas, entendido do que está sendo feito, compreendendo a essência do que se faz, as coisas mudam. As coisas mudam. Detalhe, você quer saber como que ele fala que o coração estava longe? Verso 9 do capítulo 15. Em vão me adoram. Sabe por quê? Eu estou falando que a quinta série não sai de mim. Cantam, mas as doutrinas que vocês têm são o quê? Humanas. Vamos pensar aqui. Verso 6. Para quem que ele está falando? Para quem que ele está falando? 5. O verso 1, está lá no 1. Alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e lhe perguntaram. Olha só. Seita rigorosíssima. Com prática de jejum semanal. Com uma vida de oração. Com estudo. Jesus falou assim, vocês examinam. Cara, tu não leu um versículo. Os caras examinavam. Só que ele falou assim, em vão. Meu irmão, é para religiosos. É para pastor que ensina besteira. Ele está falando, ensina nojeira para a igreja e acha que o jejum dele sobe. Então, para você que conhece um pastor, aconteceu comigo. O cara virou e falou assim, pastor, você faria uma coisa por nós, por minha igreja? Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, cara, eu preciso que você nos ensine. Aí eu falei, como assim, irmão? Ele, não, se o senhor pudesse todo domingo vir dar a escola bíblica para nós. Aí eu falei assim, não, a minha pergunta que eu queria fazer era, cara, onde está o pastor? Abandonou? Sabe o que ele falou? Olha só, meu irmão, olha como é que eu passo por frio, nem conhece minha história. Ele virou e falou assim, não, porque o senhor ensina a Bíblia, o meu pastor é de oração. Esse meu jeitinho te engana, né? Eu gosto disso, cara. É para te mostrar que a cada dia tu está longe. Porque tu pode estar numa cantoria desgraçada. Tu pode fazer 12 horas de oração. Tu pode ser o cara da sala. Tu pode ser o que for, meu irmão. Se você está com bobeira na cabeça, está cantando e o coração está longe, ele está falando assim, é à toa. Está fazendo papel de toa, está perdendo teu tempo. Nem lido contigo, cara. Olha assim, ainda canta mal, Deus me livre. Eu me livre. É Deus falando, né? Eu me livre de você. Vou matar, hein? Vou matar. Gente, tira ele que eu vou matar. Nem afinado o cara é, pô. Então, no jejum,
se assume uma nova postura. Deus ele fala em Isaías 58:5. Seria este? A pergunta é, você acha que um dia de humilhação resolve? Porque, aliás, você plantou uma ideia. Sabe como é que era feito, gente? Vestir uma roupa esfarrapada. Eu lembro sempre da Lucília, gente. Na época a Lucília veste roupa esfarrapada, nada disso. Eu lembro da Lucília, que a Lucília falava assim, eu fui de uma igreja que lá a gente vestia pano de saco. Era a propósito que se fazia, e se vestia e as irmãs iam para a igreja. Aí eu, Lucília, anda bonita aqui, por dentro. A gente vai aprender ali por dentro, você resolve a parada com Deus. Aí um dia, estou indo para casa, cara, surge uma irmã com um saco assim mesmo. Andando no meio da rua assim, ó. Tipo, aquilo ali era a figura do arrependimento. Falei, meu Deus, estou em Israel? Só faltou, quase que eu peguei terra e joguei na cabeça dela. Falei, irmão, para te ajudar. Não, irmão, calma. É essa questão das cinzas. A pessoa ficava prostrada para a sociedade. Ela mostrava, olha o meu estado. Todo mundo quando olhava assim, ó. Como é que o Nazireu, quando ele quebrava o voto, ele fazia? Rapava completamente o cabelo, se ele quebrou o voto. Recomeçava, sabe como? Pano de saco, jogando cinza na cabeça. Todo mundo olhava e falava assim, deu ruim. De longe a gente já falava assim, ó, deu ruim para o voto dele, ele está refazendo o voto com Deus. Então ele está numa atitude de humilhação. Aí, olha que interessante, ele está falando, seria esse? Ele falou, no 6, não seria esse? Ele propõe. Ele está falando assim, se vocês estão tão prostrados e humilhados, como vocês dizem, como o junco, é um matinho que dobra fácil. Vamos pensar nesses matos aqui do nosso quintal, esses matos que dobra fácil. Ele está falando, vocês dobram fácil no jejum, vocês parecem o junco. Ó, o problema é que vocês pensam que estão assim. A realidade é que vocês estão, bem de pé diante de mim, achando que são os caras. Ou seja, eles não conseguiam ver o estado no qual se encontravam. Então, jejum, meu irmão, se prepara. Porque vai ter gente que vai repetir a frase de todo jejum para mim. Pastor, tá fácil não, tem uns pecados vindo. Não, tem nada aí. Vamos preparar? Quer preparar? Terça-feira inicia? Não tem pecado que vai vir, não tem nada. As baratas vão saltar de dentro. Então, eu quero te preparar para você entender. Você vai ser incrédulo na proporção que você for mostrado, impuro na proporção que você for mostrado. Porque o jejum parece que o Espírito Santo vem e fala assim. Entendeu? Fum! Aí tu fica nu e fica assim, ó. Que nudez é essa? O Espírito Santo fala, você. Aí tu fica tentando, né? Caraca, cara, parece que a gente jejua, piora. Não. Jejua mostra o estado. Viu como é que o Espírito Santo faz? Você fala, vai jejuar? Ele fala, tá doido para puxar e mostrar as vergonhas. Fala, isso aí é você. Agora, o que a gente faz? A gente fica num conto, achando que a gente vai jejuar e vai ser céu na terra. Vai ter anjos tocando para você. Você não vai de ônibus, você vai de nuvem. Querubim vai te levar nas asas. Você acha que vai ser dias de muita glória? Não. Serão dias horríveis, porque você vai estar se enxergando. O problema é que esse povo conseguia fazer jejum com os olhos vendados. Como é que pode? Deus falou assim, para. Vocês estão dizendo humildes, quebrantados, dobrados igual um junco. Mas vocês estão tratando o outro com arrogância. Vocês estão cuidando das suas próprias coisas. Vocês estão apontando o dedo. Vocês estão humilhando, vocês estão oprimindo, vocês não estão quebrando os laços da injustiça. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo de errado para consertar. Então, que jejum é esse? Que prostração, que humilhação é essa que você dá diante de mim e que não resulta em nada isso? Para que todo o choro? Para que tudo isso? Para que ficar com fome? Pastor, vai me dar uma irritabilidade. Eu fico irritado quando... Não, irmão, você é chato. O jejum vai te mostrar que você é chato. Alguém tem que te mostrar que tu é um mala. Alguém tem que te mostrar o teu descontrole com comida. Alguém tem que te mostrar que você é regido por prazer. Alguém tem que te mostrar que você só
condicionou a tua vida só teu corpo. Alguém tem que te mostrar que o teu foco está no físico. Você dorme, você faz higiene, você alimenta, você faz exercício, tudo no físico. Cadê o espírito nessa história? Está na hora de botar o corpo a serviço daquele que reina, que é o nosso espírito. Aí, sabe o que é a realidade? Quando Paulo converte, Atos 9:9, fica 3 dias de jejum, sem água e sem comida. Por quê? Porque o jejum precede. O que o jejum faz? Ele vem antes. O jejum precede uma atitude de transformação. Paulo está falando, cara, um impacto veio sobre a minha vida, como é que eu vou ficar comum? Fechou a boca, não bebeu e não comeu por 3 dias. Eu não acredito que você vai perder para os ímpios. Os ninivitas proclamam um jejum, se vestem de pano de saco, manda do menor ao maior. Lá em Jonas 3:5, eles falam que todos deveriam jejuar, Anselmo, até os animais. E falou assim, aí, ó só, Lucília, a gente pode vestir pano de saco, porque até as vacas vestiram. Ele falou, joga pano de saco sobre os animais. Imagina, Kátia. Cara, o cara fez isso e Deus mudou a sentença. Lembra? Deus mudou. Até os ninivitas estão melhor do que nós. Fala aí, Michele. Vai dar ruim para nós não? Vai não? Não vai ter ninguém ligando e falando assim, eu tirei o café da manhã, mas pode um pãozinho com manteiga? Não vai ter isso não, né? Ninguém vai ficar doido, assim, maluco e falar assim, é que eu preciso do meu cafezinho, senão me dá tremedeira. Não, eu quero que você se veja como um viciado. Não, é que se eu não tomar eu tenho que comer uma bala, senão não... A não ser salvo, a gente sempre orienta isso. Alguma questão de saúde, nos procure e converse. Já tem gente que procurou, conversamos e acertamos. Não, eu estou falando para jovem, que os jovens agora, né, coitado, essa geração, ensinaram para eles que eles são cansados e que tomam café. Eu estava falando com os meninos ontem, na minha geração, a gente não fazia na célula café, gente. Não tinha café. Se eu não der café para mim, eles não vêm. Cappuccino tá difícil de dar. Cappuccino, tá difícil, Alex. Hein? A gente fazia o quê? Fazia rateio para comprar uma convenção. Um Guaraná de Guaraná. E pipoca. Aí o jovem tá lá, pastor, eu preciso do meu cafezinho da manhã. Vai ficar sem, irmão. Treme um pouquinho, faz mal não. Pastor, eu vou tirar um pouco mais, porque eu entendi que tem que ser mais intenso. Eu tenho necessidade de ter 40 dias de intensidade. Faz com responsabilidade, mas faz. Ninguém morre. Morre-se mais por comer do que se deixar comer. Vai por mim. Vai por mim. Pelo que se estuda, pelo que a gente entende, não é nenhum tipo... Antes eu tinha temor de falar essas coisas, hoje eu não tenho. Quando Deus vai falar sobre uma postura de mudança, em Joel 2:12, ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração. Quando ele fala de conversão de todo o coração, ele diz o quê? Com jejum. Deus introduz a prática do jejum numa mudança de conversão. Meu irmão, a gente estava indo numa rota, estamos indo para outra. O que temos que fazer? Tem que jejuar. Experimenta pegar a pessoa que vai batizar no teu grupo pequeno e falar assim, jejum. Era o que a igreja fazia. Mandava-se jejuar 2 vezes na semana, que a pessoa iria batizar de 2 a 3 vezes. Eu não me recordo agora. Isso são documentos antigos. E existe isso mesmo. Não é uma coisa que alguém inventou, não. É o Didaquê, se você já ouviu. Está lá a instrução para que se batize pessoas que fizeram jejum. Já ensina o novo convertido. Já vai jejuar. Paulo mandou essa, jejuou. Gente, a gente não faz jejum por nada. Não está vencendo um luto? Experimenta jejuar. Talvez você sinta mais o luto e saia dele. Era por isso que a Bíblia sempre atrelou uma humilhação, um negócio que a gente afundou, fundo de poço. Eu perdi meu mundo, vou lá, jejuo e refaço o meu mundo. Tem que ser igual Davi. Depois que ele perdeu o filho, lembra? Ele se arruma e fala assim, pessoal, mas a criança, ele falou assim, tá morta, não volta. Agora eu que vou para ele. Tipo, acabou. Me dá comida, toma banho, tira a roupa do luto, acabou. Então, se você está procurando resolver alguma coisa, o jejum é maravilhoso. Pastor, eu não estou conseguindo me arrepender de um pecado. Jejua. Jejua direito. Meu irmão, o peso desse pecado vai vir com juros e correção monetária.
Tu vai ter uma depressão do espírito. É a tristeza segundo Deus. Mas a Bíblia diz que não mata. Traz arrependimento. Deus tem uma tristeza para você, irmão. Olha que delícia. Eu sonho com o dia que a gente vai gritar amém, jogar cadeira pro alto umas palavras dessas. Não é porque não é minha, não. Está no texto. Paulo diz assim, a tristeza segundo Deus opera para arrependimento. A do mundo traz pesar. Então, meu irmão, presta atenção. A depressão do Espírito Santo é boa, é santa. Né, André? A Bíblia diz que é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Então, meu irmão, Deus sabe fazer o trabalho dele. Abre espaço e deixa ele fazer. Abre espaço e deixa ele fazer. Então, o que você vai fazer nesse processo, meu irmão? Você vai abrir espaço. Você vai jejuar. Você vai falar para Deus, Deus, é tua vez. Cara, eu tô com pena de alguns aqui. Gente, ele está aqui para socorrer vocês, amém? Se você se vê tão ruim e você descobrir que você tá tudo bem. Deus não mostra para não mudar. Gruda no teu líder, gente. Vai por mim. Não anda sozinho não, cara, nesse jejum. Se você fizer direito, não anda sozinho não. Eu tô te ajudando a jejuar. Tô te ajudando. Eu poderia fazer como qualquer outro pastor. Rumo à conquista, 40 dias, vamos embora. Quebra do ciclo. Podia fazer. Eu tô te ajudando, tô te preparando. Não tô te colocando em uma guerra que você esteja ali perdido. O jejum, ele entra como um ato de humilhação. O versos 3 e 5 desse capítulo que lemos, capítulo 58, mostra isso. Primeiro, o povo fala, por que nós nos humilhamos e você não atenta para isso? E depois Deus fala, será que você acha que é só um dia que a pessoa precisa se humilhar? Deus está falando, vocês precisam muito mais que isso. Então presta atenção aqui, jejum tem a ver com o que nós não somos. Quando você descobre uma coisa que você não é, cara, você se descobre que você está mal. Pastor, eu não estou conseguindo me apaixonar por Jesus. Pastor, eu estou frio. Pastor, eu não consigo ter vida com Deus constante. Eu não consigo vencer certos pecados. O que você tem que fazer, meu irmão? Humilhação. E parte da humilhação é jejum. Porque jejum tem a ver com o que nós não somos. Ninguém jejua porque vou dar uma jejuada aí só porque eu estou feliz. Estou feliz, vou dar uma jejuada. Ninguém faz isso. Jejum tem a ver com a ausência de Cristo. Jejum tem a ver com aquilo que você não consegue dar conta, com aquilo que você encontra ali, uma debilidade, você fala, daqui para lá eu não passo. Cara, eu sou isso aqui, eu só passo isso aqui. Tá bom, meu irmão, faz um jejum de acordo com a intensidade que você precisa e clama, grita. Nós podemos orar sem jejuar, sim ou não? Todo mundo ora todo dia e nem todo dia você jejua, mas é impossível jejuar sem orar. Entendeu a questão? Quando você tem um jejum, você tem que ter uma oração. O que faz o jejum? O jejum não faz Deus ter que te atender. Não, cara. O jejum está te desobstruindo. Então, o que o jejum faz? Ele não faz Deus fazer. Ele faz você se mover no poder de Deus. Ele faz você quebrar em você as impossibilidades. Isso é graça. É quando Deus pega você e fala assim, meu filho, vem andar comigo em vitórias mais altas. Você está me ouvindo, meu irmão? Está na hora de você dar um basta em certas coisas que está te oprimindo. Que cristianismo pobre, fraco, frágil é esse que você não consegue dar passos mais consistentes? Então, você vai entrar num ato de humilhação e Deus vai olhar para você e vai falar, você entendeu que você não é? É isso! Deus, ele quer olhar e falar assim, tu se achou, cara. Eu já estava aqui um tempão te falando e tu não estava vindo para cá. Tu agora só se viu. Meu irmão, para toda coisa que você for tomar de decisão, experimente jejuar. Por quê? Não é que você vai ter que ouvir vozes de repente, não. Às vezes estão coisas tão nítidas, tão claras, tão coisas que têm que ser simplificadas e o jejum ele vai te dar um mapa mental muito mais limpo para você alinhar a sua vida. Tá dando até vontade de abrir um pouquinho mais esse jejum, né? Quebra a coisa, faz 41. Não tem místico na coisa? Fazer 80. Faz o que tu quiser, meu irmão. Faz o que tu quiser. Eu só quero saber de você o seguinte. Você vai entender que aquilo que você não é, Deus está esperando que você reconheça que você não é. É isso. Agora, por último, jejum nos humilha, jejum nos aproxima, que foi o primeiro ponto. E no último, o jejum ele cura. Sabe por quê? A maioria de nós não percebe o estado ferido que nós nos encontramos. Pode ser emocionalmente, a gente já pensa nas emoções. Mas eu quero que você entenda que existem feridas espirituais. Que existem chagas, existem coisas que você precisa ser curado. O 58:8 diz,
Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A sua cura brotará sem demora. Cura de quê? Capítulo 1. O capítulo 1 de Isaías, verso 5, diz assim: vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. Desde a planta do pé ao alto da cabeça, meu tio orava assim, da planta do pé ao alto da cabeça, vem com a tua unção. Os antigos oravam assim. Já recebeu uma oração dessa, Anselmo? Eu várias. Do alto da cabeça à planta dos pés. Do alto da cabeça. Ele diz, vocês não são sãos, a não ser feridas contra... Me perdi. Não há nada são, perdão. A não ser feridas, contusões, chagas abertas e umas e outras que não foram limpas, atadas, nem tratadas com azeite. Olha o estado que Deus está falando lá no 58, ele fala assim, se tu jejuar, tua cura vai vir sem demora. Aí tu pensa assim, não estou forçando a barra não, irmão. Existem feridas, existem coisas que são espirituais. Deus, ele chega em Oséias 6 e fala assim, o povo fala que Deus fez lá no Oséias 5 e no Oséias 6 Deus segue falando. Ele diz, o povo diz, o Senhor fez a ferida. O Senhor fez a ferida. Ele a ligará. Meu irmão, preste atenção aqui. Tem coisa que Deus meteu a mão em você, rasgou você, e você está aí pensando, cara, eu tenho que ir com todo respeito, não é descredibilizando profissionais agora. Eu tenho que ir num psicólogo para resolver. Eu tenho que ir fazer um exercício. Eu estou com muita... É isso, é muito estresse. Eu preciso aliviar o estresse. Vai te ajudar muito. Ambas as coisas. O problema é que quem fez a ferida é esse que liga. O problema é que Deus, quando faz uma ferida, a Bíblia diz que ele despedaça Israel e ele fala assim, só eu curo. Tem chaga que Deus abriu que um homem não fecha. Estão tentando estancar em você e fala assim, gente, eu não entendi. Cara, o fulano, como é que pode? Ah, pode. Quando Deus decide meter a mão para quebrar alguém, gente, olha aqui, só ele ajeita. E agradeça a Deus, porque toda tomada de Deus de decisão em corrigir nesse nível, se ele mete a mão e ele quebra, essa intensidade e essa dor que vem com o tratamento, deixa eu te contar, é amor. Porque, ai de nós se ele não decidisse, num ato de amor, furar o bloqueio das nossas decisões, que a gente nem está querendo mudar. Ai de nós se ele não decidisse falar, eu estou indo atrás de você, como ele fez em Oséias 5. Eu estou indo atrás de você como um leão. Ele fala, cara, eu vou devorar você. Eu vou acabar com você. Depois que eu te arrastar, que eu fizer com você, eu vou voltar para o meu lugar. E a Bíblia diz que ele volta para o seu lugar e ele espera. Espera o quê? Ele diz, cedo eles vão me buscar. Qual é o problema? Oséias 6. Ele fala, aí vocês falam, o Senhor fez a ferida, ele a ligará. Vamos, ele vai nos revigorar. Vamos conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Aí tão certo como o amanhecer, assim será a sua vinda sobre nós. Ele está falando, Deus vai responder e ele está vindo. Ele fala assim, agora olha comigo, Oséias 6,4. Esse aí é o grande problema. Que diz? Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã. É como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Ele fala, cara, eu faço todo esse trabalho. Eu cerco vocês, detono com a raça de vocês. Volto para o meu lugar. Aí eu penso assim, vai correr para mim, vai correr para onde? Só eu que tenho cura para esse negócio aí. Tem coisa que Deus arrasa, sim ou não? Gente, eu era pastor muito bobinho. Eu queria entrar na frente de Jesus para tudo. Eu falei, não, Jesus, que isso? Aí não, né? Te falar, coisa mais deliciosa é você sair da frente e falar, Jesus, trata. Paulo chegou a falar assim, eu entreguei fulano para o diabo. Como é que você veria se eu falar assim, olha, eu já lidei tanto com o André que eu não tenho mais solução para ele. Eu entreguei ele para Satanás. Como é que vocês me veriam? Está na tua Bíblia. Nas Sagradas Escrituras que você carrega. Paulo virou e falou assim, entreguei esse cara para o diabo. Para ver se o espírito dele é salvo. Ele está falando, ele vai ter que se quebrar.
Essa pessoa não tem solução, ela não tem quebrantamento nela. Meu irmão, jejum enquanto é tempo. Jejum enquanto você está ouvindo. Se você está ouvindo a voz do Senhor, vai por mim. O diabo não quer que você jejue, nem tua carne. Se tem alguma coisa te chamando para alguma coisa mais, faz, meu irmão. Faz, porque ainda tem solução para a tua vida. Porque o dia que tu chegar num estado irremediável, vai por mim. Deus vai estar lá parado, te esperando. Fala assim, eu fiz a minha parte. Ele não vai fazer mais nada, André. Aí é a hora que você vai começar a achar defeito igreja, defeito pastor. Ninguém me ajuda. Todo mundo viu a minha situação. Ninguém fez nada. Eu me questiono. Todo mundo viu a tua situação em quê, meu irmão? Que você estava sendo quebrado e era um rebelde? Cuidado, gente. Nós nos associamos a muitos rebeldes na história dessa igreja. Isso acabou. Tem muita gente fazendo rebeldia a Deus e a gente ia junto. Não, calma, não, protege, protege. Guarda, guarda, guarda. Nossa intercessão estava ali. Tem coisa que a gente tinha que ter feito. Fala assim, cara, que, pastor? Não. Foi igual um dia que eu me irritei com o irmão. Pastor, eu sei que o senhor não gosta que a gente dirige sem carteira. Eu falei, eu? Não. Faz o seguinte, quando a polícia te parar, se você matar alguém, tô nem aí. Fala que foi o teu pastor que deixou. Eu tô te liberando. É só por mim? Tem coisa que você tem que sair da frente. Tem que falar, se lasca, cara. Sabe por quê? Não aprende. Quando Paulo falou da ceia do Senhor, ele diz, é por isso. Por ignorar a prática da ceia correta. Olha só, toda hora, gente, a gente faz algum princípio mal feito e ele nos quebra, ele nos atrapalha. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir ali é uma maneira bonita de dizer, estão mortos. Ele está falando, é por isso que tem um montão fraco, aí ele diz, doente. Eu acho que você entendeu, você é inteligente e sabe que isso não é, basicamente, não é uma questão física. Que dormem, não era físico, porque o que está doente era. Então Paulo vira e fala, tem um monte de doente, tem um monte de pessoa que não entende, porque aquilo que haveria de consertá-lo é o que ele está ignorando. Meu irmão, entra de verdade nesse jejum. Eu tenho certeza, eu não acredito de coração que eu vá ter o desprazer de ouvir alguma besteira de você. Me guarda, por favor. Fala para o teu líder de grupo. Agora vocês têm líder de grupo. Fala as besteiras para eles. Eu vou tirar a janta, mas pode comer um pão com mortadela e alface? Pode. Aqui, ó. Pode. Eu quero mais que você mostre quem você é. Pastor, eu vou tirar o café da manhã. Pode ovo cozido? Pode. Pode ovo cozido, pizza, donuts. Pode cappuccino. Pode tudo. Pode também você ignorar que esteve na presença e que não foi mudado.